Amai-vos uns aos outros. Assim falou o maior mestre da humanidade, o maior sábio. Olá, olá, amigos despolarizados e espiritualizados. A gente começa o domingão com esta mensagem, porque a gente vê tanta coisa no mundo acontecendo. É tanta inimizade e a gente traz, eu sempre trago a política e a espiritualidade aos domingos. E hoje eu vou fazer uma comparação sobre isso, né? Para a gente adequar esta mensagem do nosso Mestre Jesus. Esse foi um grande filósofo da humanidade, é um grande exemplo que ele veio no corpo de homem e aqui ele mostrou qual é o caminho, né? Que a gente fala da salvação, alguns falam da salvação, eu falo da evolução, o caminho da iluminação, da ascensão, porque a gente aqui estamos num campo de provas, ralando, sentindo na pele cada prova, sentindo as dificuldades do dia a dia, das relações humanas, das decepções, mas também de muitas alegrias, de felicidades também, compartilhando com pessoas que a gente ama. Então, quer dizer, isso aqui é uma excelente escola. E como nós somos ainda alunos do jardim de infância, somos muito infantis como criaturas eternas, muito infantis, crianças ainda. Então veio esse mestre iluminado Jesus, nosso irmão mais velho, porque ele é filho do mesmo pai, como ele dizia, filho do nosso Criador, nosso irmão mais velho. Ele veio aqui com muita experiência, muita sabedoria, mas com muita humildade, muita simplicidade, mostrar para a gente que as coisas simples são as melhores e mais fáceis, né? A simplicidade, a honestidade, a verdade sempre. O amor também entra sobre todas as coisas e todas as criaturas. Tudo criação do mesmo Pai, da mesma força suprema. Eu não estou aqui falando de religião. Religião não é o meu forte. Eu não sou religioso, procuro, né? Procuro me espiritualizar. Porque a gente sabe, a gente para pensar, não é só isso daqui que a gente vê, né? Tem coisas além disso aqui que a gente imagina e que muitas coisas vêm através de pessoas que têm esse dom de trazer coisas do outro lado para a gente, né? Para a gente ler como veio Jesus. Como tem profetas em várias religiões também, tem muita gente preparada, com dons até mediúnicos em várias religiões. Não precisamos falar mediúnicos para só ligar ao espiritismo, mas tem gente que tem sensibilidade, tem essa conexão. Olha aqui, passando um irmãozinho aqui, ó. Tem uns irmãozinhos aqui menores também, ainda estão começando sua evolução. Mas é isso, então eu estou trazendo essa mensagem de Cristo, esse que eu admiro realmente. Aqui no mundo, o que eu admiro de quem viveu aqui é Jesus Cristo. Tem outros também, grandes filósofos, tem Sócrates também, tem muitos outros. Mas Jesus Cristo, esse é o maior, né? Uma mensagem tão simples, tão fácil de ser compreendida e tão difícil de ser praticada. Então, quando ele falou amai-vos uns aos outros, ele não quis dizer assim, para você amar o seu inimigo no caso, né? É complicado você, uma pessoa que te fez tanto mal às vezes, e maldade séria, e você falar, ó, eu te amo, e beijar a pessoa, vamos dizer assim, né? Não é nesse ponto. Quando ele fala assim, amai-vos uns aos outros, e também amai até o teu inimigo, é para você não guardar o mesmo ódio que aquela pessoa teve de você, a maldade que ela praticou, e você não devolver com a mesma moeda. É você não guardar aquele ódio, aquela vingança, querer a vingança contra aquela pessoa. Então você tem que se policiar para isso e barrar esse tipo de sentimento negativo, de devolver na mesma moeda. Então, amai-vos uns aos outros. É isso. Claro que tem pessoas que vai ter mais, assim, tem mais mérito com a gente mesmo, né? Do bem que faz a nós, de receber o bem que a gente também tem a oferecer e o amor que a gente tem a oferecer. Mas quando é alguém que te fez mal, é muito complicado, né? É muito complicado para você não retribuir e não querer se vingar na mesma moeda. Então já começa daí.
não faça o mal. Se você não quer, naquele momento, fazer o bem, não faça o mal, jamais faça o mal, né? E se aquela pessoa que te fez o mal, você tem que estar sempre de braços abertos se ela se arrepender, se ela vir pedir sinceras desculpas, sincero perdão, você deve, aí sim, abrir os braços e abraçar aquela pessoa e conceder o perdão. Então não é devolver na mesma moeda, o amai-vos uns aos outros. E aí eu vou para um exemplo político que eu vi essa semana e eu pensei a respeito disso, né? A gente sabe que no meio da política, esses líderes mundiais, inclusive também no Brasil, esses políticos aí que estão no foco, tem muita falsidade, tem muito interesse, inclusive interesses financeiros. São geralmente pessoas muito materializadas e voltadas para o poder e para o dinheiro. Mas, como nós todos somos aprendizes, também essas pessoas muitas vezes têm a bondade no coração. Muitos têm muita maldade nesse meio, a gente vê no mundo o que acontece aí. Mas tem um pingo de bondade, às vezes um pingo de amor, um pingo de luz, até nas trevas, às vezes tem um pingo de luz. E todos têm isso, pode ser o mais maldoso possível, pode ser o mais maléfico, mas às vezes dentro, às vezes tem uma chama de amor, de luz ali. Então o que a gente viu essa semana lá na ONU, é esse caso que eu quero trazer e depois trazer ele para o Brasil. O que a gente viu na ONU ali quando Lula estava bem armado ali, porque estava ali um desafeto, né? Estava um desafeto, é uns macaquinhos saguizinhos que estão aqui do lado. Uns desafetos, e aí quando ele subiu na tribuna, ele ainda estava, a gente vê ele bem carregado, com aquela energia bem ainda negativa, né? Porque o desafeto dele estava ali. Quando ele desceu, quando o Lula fez o discurso dele, um discurso até firme, foi um bom discurso, desceu, e aí ele encontrou com o Trump ali, também falava muito mal do Lula, e aí teve uma troca, segundo eles, né? Eu não vi, não presenciei, mas segundo o Trump, quando subiu a tribuna, Lula desceu e Trump subiu. Nesse encontro, que a gente já sabe, todo mundo sabe, teve uns olhares ali, me parece que teve algum abraço, alguma coisa, um cumprimento. E aí o Laranjão, o Trump, quando subiu, disse que rolou um clima entre eles, uma química. Quer dizer, rolou uma coisa boa, será? Acredito que sim, eles estão falando ali. E logo depois disso, Lula confirmou isso também e mudou já, ali já mudou o semblante. Então Trump, quando estava ali, ele falou umas coisas pesadas no discurso dele, que eu também não concordo, muita coisa ali. Mas ele estava mais leve, depois daquele sentimento um pelo outro. E Lula depois também, em entrevistas e tudo, e no desenrolar lá das reuniões da Assembleia da ONU, inclusive Lula teve uma reunião com Zelensky, que já estava bem mais leve, como anteriormente, sempre era um encontro com o Zelensky muito pesado, assim, as caras amarradas, né? Ali não, já rolou uma coisa mais leve, quer dizer, aí a gente para pensar, alguém abriu a porta, que parece que foi o Trump, que abriu a porta para um sentimento melhor em relação a Lula, e ele retribuiu aquilo, recebeu e retribuiu, para começar uma negociação e tal, de tudo o que tinha acontecido. Eu sei que ali é política, tem muitos interesses por trás, tem às vezes muita falsidade, tá? Mas pode ter sido uma coisa verdadeira ali entre eles, e pode ser que a partir dali comece a ter um entendimento melhor e se fazer muita coisa boa para os dois países, para os dois povos. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu trago isso para o Brasil, né? Se isso tivesse acontecido entre Lula e Bolsonaro, porque a gente sabe, Lula, nosso irmão também, lá atrás, plantou muito ódio, muita divisão, muita discórdia, né? Das classes menos favorecidas em relação aos mais ricos, dos trabalhadores em relação aos patrões. Tem coisa que ele tem razão, mas tem coisa também que se exagera e procura muito trabalhar isso na base do ódio. Não é bem por aí, não é bem por aí. Tanto é que depois ele foi eleito na primeira vez porque ele mudou esse discurso raivoso e se tornou Lulinha Paz e Amor, que a gente também já conhece essa história. E depois veio o Bolsonaro para combater esse ódio, com mais ódio. E ficou essa polarização de décadas para cá, e depois que Bolsonaro foi disputar a presidência, isso aumentou muito ainda, porque essa polarização ganhou força na população brasileira, e aí ficou dois grupos, ódio para lá, ódio para cá. Aí eu imagino, já pensou se esses dois
evitasse tudo isso que aconteceu recentemente, tivesse um encontro, uma conversa, a gente está numa democracia, vamos ter nossas discórdias, mas com base no respeito. Respeito ao próximo, respeito ao semelhante. E esses grupos que têm as suas ideologias, de um lado conservadores, mais extremistas, e do outro progressistas, de esquerda ali, pudesse pelo menos conversar um pouco, né? Ter um pouco de respeito como seres humanos e irmãos, porque nós somos todos irmãos. Então, quando eu digo isso, amai-vos uns aos outros, é apesar disso, apesar da discórdia, apesar dos erros que um comete com o outro, a gente tem que estar sempre de coração aberto, porque nós somos todos irmãos e todo mundo é falho e erra com um, às vezes erra até não querendo errar e erra, às vezes erra intencionalmente e erra feio, pesado, mas o outro que sofre isso tem que estar também com o seu coração aberto, não com o mesmo ódio, não retribuindo o mesmo ódio e de coração aberto que um dia essa pessoa, mesmo que você não tenha aquele amor, eu te amo, meu irmão, como eu te amo, quero te beijar, mesmo que você faça o mal, eu vou dar outra face, bate mais em mim, ninguém é masoquista. Mas para não carregar e segurar dentro de si aquele mesmo ódio contra aquela pessoa, porque isso só vai fazer mal para você, quem sente. Quem sofreu uma injustiça e guarda aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, só vai fazer mal para você. Agora, se a pessoa fez aquele mal para você e você não guardou isso, sabe que ela errou, tenha compaixão dela. Não guarde o ódio contra ela, tenha compaixão dela, porque ela está errando contra ela mesma, para começar. E ela está colhendo, ela está plantando a semente que ela fez contra você, é uma semente que ela está plantando para ela colher depois. E a justiça dos homens ou divina vai se fazer. Não é você que vai querer fazer justiça com ódio, com vingança, com as próprias mãos muitas vezes, ou querendo que aquela pessoa se estrepe porque fez um mal contra você. Então essa é a mensagem de Cristo que a gente tem que trazer para os dias atuais, sem muita religiosidade. Cada um quer ser religioso, seja religioso, faz bem também. Quem gosta da religião, quem acompanha, vá para as reuniões da sua religião, faz bem também, mas tem pessoas que já não precisam disso. Então se espiritualize, e mesmo as mensagens de Cristo, porque Cristo não veio formar religião, ele não veio criar religião, ele veio passar uma mensagem divina, cósmica, até do nosso Criador cósmico, dessa força suprema que chamamos Deus. Ele trouxe essa mensagem. E os seres humanos é que se dividiram em religiões, e aí toda essa discórdia entre religiões. Então somos todos irmãos, querendo caminhar no mesmo caminho, o caminho da ascensão, da luz, do bem, da bondade, do amor que Cristo pregou. Então, amemos uns aos outros, perdoemos uns aos outros. É como aí na política que eu já falei, sou anti-Bolsonaro, sou anti-Lula, mas não tenho ódio deles, eu tenho às vezes compaixão, às vezes a pequenez de caráter, muitas vezes. Tem que falar a verdade, isso aí não tem problema, tem que falar a verdade. Às vezes a mediocridade, a questão raivosa que se tem, mas que isso passe, esses irmãos estão aprendendo, são meus irmãos, e assim como os petistas, os lulistas, os bolsonaristas são meus irmãos, não concordo com o que eles estão querendo seguir, a idolatria que eles têm por seus ídolos, não concordo, vou bater sempre de frente, com o respeito máximo que eu posso, às vezes eu chamo até de rebanho, porque são eu, o que eu penso, o que eu vejo, é um rebanho dos dois lados, são rebanhos, pessoas conduzidas, manipuladas, infelizmente, que devem acordar, um dia acorda, né? Mas não tenho ódio, não tenho raiva, às vezes eu tenho compaixão, assim como os outros deveriam ter compaixão de mim, até por minhas ideias, né? E que é melhor ter compaixão um pelos outros, estar de braços abertos, sabendo que todos nós erramos e que somos todos irmãos. Então, amemos uns aos outros. É isso aí, um bom domingão a todos e vamos em frente.